Você que me acompanha nas redes sociais já sabe que 2025 é um ano crucial para quem deseja organizar o patrimônio e quer fazer isso com mais economia. Você também sabe que quem pretende fazer isso, quem tem como meta cuidar do legado familiar, deve dar início à sua estruturação o quanto antes, porque esse processo evidentemente leva um tempo e essa é uma oportunidade para quem quer garantir um sistema mais eficiente, pagando menos impostos. Mas é preciso cuidado ao pensar em constituir uma empresa, uma estrutura que confira proteção patrimonial e o cuidado com o legado familiar, para que a proteção dos pais seja priorizada nessa construção. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Talvez você seja novo por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou Paula Ramos, advogada há mais de 19 anos. Sou especialista em planejamento patrimonial da família, sou esposa, mãe de duas mocinhas lindas, moro em Campo Novo do Parecis, interior do Mato Grosso, mas de forma remota hoje eu tenho clientes em diversos estados e fora do Brasil. E justamente porque a família é a coisa mais importante para mim, hoje eu me realizo profissionalmente ajudando famílias a cuidarem do seu patrimônio e do legado familiar. E para difundir a educação patrimonial, eu compartilho o meu conhecimento através das redes sociais. Mas vamos dar sequência ao tema do nosso encontro de hoje. Se você assistiu ao vídeo da semana passada, você já está ciente da necessidade de fazer um abrigo jurídico resistente para o seu futuro e para a sua família, visando também a proteção do seu patrimônio. E eu quero que você entenda que a forma ideal de realizar o planejamento patrimonial, ele precisa proteger você em primeiro lugar. Você e a pessoa que esteve ao seu lado durante toda essa jornada, ou seja, o casal. E para isso, você não pode perder o controle sobre os seus bens. O que acontece é que muitas pessoas acreditam que a doação de bem imóvel com reserva de usufruto é uma solução, uma forma de fazer planejamento patrimonial para proteger o futuro dos filhos, organizar o patrimônio, mas ainda assim se manter sob o comando do uso e das decisões sobre o imóvel. A doação de bens com reserva de usufruto acontece quando você doa uma casa, um apartamento, uma fazenda, por exemplo, e fica com a reserva de usufruto para você, que é o direito de usar o imóvel doado enquanto você viver. Se você ainda não fez isso, eu tenho certeza que você conhece alguém que já fez ou que ao menos pensa em fazer. Mas eu quero explicar para você quais são as implicações dessa forma de escolha de organização patrimonial. Quem faz a doação de imóveis aos filhos com reserva de usufruto geralmente tem um enorme desejo de fugir do inventário, do imposto sobre herança, da dilapidação patrimonial que o inventário causa, tem o desejo de deixar tudo organizado em vida e ainda permanecer usando, controlando o bem doado. Mas aí vem uma pergunta muito importante. A doação direta de um imóvel alcança esses objetivos? E mais, a doação de imóvel com reserva de usufruto, ela resolve os problemas, os medos e atende os desejos de quem escolhe essa solução? E será que ela deixa a pessoa do usufrutuário de fato com absoluto controle sobre o patrimônio doado? Infelizmente, as respostas para essas perguntas é um sonoro não. Essa temática da doação com reserva de usufruto está super em alta, especialmente após a aprovação da reforma tributária e a iminência do aumento do imposto sobre herança, saindo em diversas fontes de notícias que a procura por essa solução aumentou muito e tem provocado uma verdadeira corrida aos cartórios em todo o Brasil. Mas você que está assistindo esse vídeo, recebendo educação patrimonial, vai saber por que essa é uma solução ruim.
e quais são as consequências dessa doação de imóveis aos filhos com reserva de usufruto. Mas antes, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações para estar por dentro de todas as informações que eu trago aqui. E compartilhe esse vídeo com aquele conhecido que está pensando em fazer doação de algum imóvel. Eu quero que as pessoas entendam as consequências das soluções mais comuns adotadas pela população e tenham mais clareza na hora de pensar em uma organização patrimonial, especialmente visando a proteção da família e do patrimônio. Para que a escolha das famílias seja mais consciente, para que as pessoas saibam, de fato, as implicações dessa decisão. A partir de agora, você vai entender quais são os problemas da doação com reserva de usufruto. Qualquer pessoa que possui bens no Brasil e deseja deixar o patrimônio para os seus filhos, certamente já pensou ou ouviu falar na doação com reserva de usufruto vitalício, ou mesmo até já fez. A doação ocorre quando há transmissão de um bem gratuitamente, ou seja, a pessoa dá esse bem para alguém e nessa transmissão incide o imposto de doação, que nesse caso eu preciso esclarecer. O imposto ele é tão caro quanto o imposto sobre herança que incide em um processo de inventário. Então aqui nós já temos um problema muito grave, que é o alto custo desse procedimento. Apesar do custo elevado, as pessoas que optam por essa solução acreditam que se elas ficarem com o usufruto do bem que elas doarem, elas manterão o controle sobre o patrimônio. Então, elas geralmente ficam com a reserva de usufruto vitalício. O usufruto vitalício, ele permite o direito de uso do imóvel durante a vida, ou seja, ele só termina com o falecimento ou com a renúncia pelo usufrutuário. Mas primeiro nós vamos entender o que de fato é o usufruto vitalício. De uma forma bem sucinta, para facilitar a sua compreensão, o direito de propriedade ele se divide basicamente em duas partes. A primeira parte é o que nós chamamos de nua propriedade, que de uma forma bem didática consiste no direito de ser dono do imóvel, mas sem o direito de uso sobre o bem. A segunda parte é o usufruto, que compreende o direito ao uso sobre o imóvel. Eu vou dividir o direito de propriedade dessa forma, porque vai facilitar o seu entendimento. E esse é o meu objetivo aqui hoje. Mas quais os problemas da reserva de usufruto? O primeiro problema é o custo da operação de doação do imóvel, como eu já expliquei. Custo esse que sempre vai considerar o valor de mercado do imóvel no momento da doação e todas as despesas, como as despesas de cartório, impostos, também levarão em consideração o valor de mercado do bem. Geralmente, o valor de mercado dos imóveis, ele corresponde a uma parcela significativa do patrimônio familiar e isso gera um impacto financeiro muito grande. Portanto, não existe nenhuma economia fiscal na operação de doação de imóveis com reserva de usufruto. Então, só até aqui nós vemos que essa operação, adotada por muitas famílias, já é ruim, porque existem outras formas de trazer soluções verdadeiramente poderosas, propiciando uma economia tributária nessa operação. Mas as armadilhas da doação com reserva de usufruto não param por aí. Como na doação com reserva de usufruto, o filho ou a pessoa que recebe a doação, ela recebe a nua propriedade, ou seja, isso corresponde ao direito de ser dono, é impossível o doador se arrepender ou desfazer essa doação, por qualquer que seja o motivo, quer seja o nascimento de um outro herdeiro, a necessidade ou a vontade de venda do bem doado,
mesmo que seja para custear despesas com saúde, por exemplo, ou qualquer que seja outra razão. Ou seja, você perde a sua liberdade patrimonial. Por mais que a família viva em harmonia, tudo caminhe bem, as relações familiares sejam perfeitas, nós não temos bola de cristal para prever as adversidades futuras. E aqui eu preciso destacar um ponto muito importante. Com a concordância da pessoa que recebeu o bem doado, que geralmente é o filho ou a filha, é possível até realizar uma venda desse imóvel. Mas aqui vai um alerta muito importante. Se o seu filho ou a sua filha, ou seja, a pessoa para quem você doou o bem, for casada ou um dia resolver se casar, aí você vai precisar da bênção, ou seja, da concordância desse seu futuro genro ou nora para essa operação ocorrer. E aqui está um problema. Você sabe a criação que o seu filho ou sua filha recebeu, os valores que eles possuem, mas isso não acontece necessariamente com o seu genro ou com a sua nora. E você ficará à mercê dessa pessoa em uma situação dessas. Portanto, mesmo que você fique com o usufruto, você perde o poder patrimonial sobre o bem. Você apenas fica com o direito de usar e usufruir economicamente desse imóvel. E esse é um ponto que muitas famílias desconhecem. Não sei se você sabe, mas a pessoa que recebe um bem doado com reserva de usufruto, ela pode vender o bem. Ela só vai precisar te dar a oportunidade, oportunizar o doador, ou seja, para a pessoa que doou o imóvel, a preferência na compra. O que que isso quer dizer? O vendedor vai precisar oferecer primeiro a oportunidade de comprar o imóvel para aquele doador, vai oferecer a oportunidade para essa pessoa comprar o imóvel que antes era dele, pelo mesmo preço e condições da oferta feita para um terceiro interessado. E se o doador não comprar o bem de volta, o imóvel pode ser vendido para qualquer pessoa. Outro problema que existe na doação com reserva de usufruto é que o usufruto é vinculado ao bem, ou seja, ao imóvel. Então, vamos supor que você fez uma doação com reserva de usufruto e há necessidade de vender esse imóvel, o seu filho concordou, tá tudo certo. Você vai precisar gastar para averbar a baixa do usufruto, porque ninguém vai comprar um imóvel que está gravado com usufruto. Quem compra um bem, naturalmente quer o bem por inteiro, inclusive e especialmente o direito de usar o imóvel. Então, você terá despesas com a escritura de renúncia do usufruto e o recolhimento do imposto, que em muitos estados também é cobrado no momento da extinção do usufruto. E se você for comprar um outro bem e desejar doar para o seu filho, ficando com usufruto, todo esse processo vai precisar ser refeito, pagando o imposto de doação novamente, considerando o valor desse novo imóvel. Ou seja, terá que ser feito tudo do zero, porque o usufruto é um direito vinculado ao bem. Um outro problema que eu acredito ser muito relevante, que poucas pessoas sabem disso, é que em diversos estados brasileiros o imposto de doação é dividido conforme o momento da transmissão do direito de propriedade, incidindo um percentual no momento da transmissão da nova propriedade, ou seja, no momento da doação, e haverá cobrança de imposto novamente no momento da baixa do usufruto, quer seja pela renúncia do direito pelo usufrutuário ou pela sua morte. De modo que, nesse segundo momento de pagamento do imposto, a base de cálculo vai estar sujeita aos termos e às alíquotas da lei vigente no momento dessa baixa.
incidindo sobre o valor de mercado do bem também atualizado, ou seja, o valor de mercado do imóvel no momento que esse usufruto for extinto. Então, mesmo que a sua relação familiar seja perfeita, não ocorram percalços no caminho e você não viva as situações que eu já relatei, você vai acabar deixando um problema para o seu filho ou para a pessoa para quem você doou o bem. Porque no momento da baixa do usufruto, o imóvel ele vai ter um valor maior, o imposto será muito superior ao valor pago quando da transmissão da nova propriedade lá no momento da doação, e possivelmente o seu filho ou a pessoa para quem você doou não terá liquidez financeira para saldar essa obrigação tributária. E para piorar, nós vivemos na iminência do aumento do imposto sobre herança no Brasil e será essa nova alíquota que incidirá sobre a extinção do usufruto. Ou seja, ao optar pela doação com reserva de usufruto, você não protege o seu filho, não protege o seu patrimônio e ainda perde a sua liberdade patrimonial. Nós não temos dúvidas de que os impostos no Brasil têm aumentado expressivamente. No dia 30 de maio desse ano, saiu no site do jornal Gazeta do Povo uma notícia de que o atual governo aumentou ou criou impostos 24 vezes desde 2023, o que consiste em um aumento de impostos a cada 37 dias. E considerando o rumo das coisas no nosso país, eu infelizmente não vislumbro melhora nessa conduta do governo. E isso, infelizmente, vai piorar após a reforma tributária já aprovada, porque os estados precisarão compensar a perda da arrecadação que eles vão sofrer. Os estados perderão seu principal tributo, o ICMS, e será necessário buscar formas de recompor essa perda tão significativa. E isso, evidentemente, acontecerá com o aumento do imposto sobre herança e doação, porque esse é um imposto estadual. A respeito da alíquota máxima do imposto sobre herança, eu vou explicar bem, de uma forma bem breve para você entender. Hoje no Brasil, a nossa alíquota máxima é de 8%. Com a reforma tributária, os estados precisarão ter alíquotas progressivas, igual já acontece em diversos outros estados, onde há a divisão de faixas de patrimônio e o percentual de imposto aplicável a cada uma delas. Em alguns estados que possuem alíquotas fixas, como o estado de São Paulo e Paraná, por exemplo, que possuem uma alíquota de 4%, no mínimo, esse imposto vai dobrar. E isso deve acontecer em 2026 para atender à determinação da reforma tributária já aprovada. Mas discute-se também a majoração da alíquota máxima fixada pelo Senado. Existe um projeto de lei para aumentar essa alíquota para 16%, mas conversas nos bastidores do Senado indicam que o intuito é de que esse aumento seja ainda maior. E quando isso vai acontecer, nós não sabemos. E quem optar pela doação com reserva de usufruto vai deixar um problema para sua família, porque no momento da extinção do usufruto haverá incidência dessa nova alíquota que incidirá sobre o valor de mercado do imóvel no momento da baixa. Essa certamente será uma obrigação muito cara, o que pode tornar o imposto impagável a depender da realidade financeira da família naquele momento. Eu acredito que agora você consegue entender por que a doação com reserva de usufruto não é a melhor solução. Você sabia dos detalhes e das consequências dessa doação? E agora, depois de tudo que você aprendeu hoje, você ainda acredita que essa operação é uma boa alternativa para as famílias? Eu, sinceramente, acredito que não. Eu preciso que você entenda que existem outras formas de pensar no futuro da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Formas muito mais eficientes e que ainda trarão mais benefícios para você e para sua família.
Evidentemente, a doação com reserva de usufruto não é uma delas, assim como o testamento. O testamento, que é o queridinho das novelas, perfeito para trazer suspense e intrigas ao enredo, apesar de servir como um instrumento para realizar disposições de última vontade, na prática ele torna tudo mais caro e burocrático. E o pior de tudo, ele não evita o processo de inventário. O testamento, em alguns casos, pode ser usado como um sistema de planejamento patrimonial complementar. Em casos estratégicos, ele é muito eficiente. E é importante falar também que existe um outro caminho que algumas famílias adotam e que é ainda mais preocupante, muito mais preocupante de tudo que eu já falei até agora, onde a perda do controle sobre o patrimônio é absoluta, ela é definitiva. Algumas famílias, visando fazer a simples transmissão do patrimônio e que escolhem um caminho arriscado apenas para não pagar nenhum imposto para transmitir o patrimônio, escolhem fazer uma operação de compra e venda entre os filhos. E isso gera inúmeras consequências extremamente graves. Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Não perca! Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e lembre-se, legado não é o que você deixa, é o que você prepara. Tchau, tchau.